Eu mesma escrevi o nome desse episódio e agora, antes de começar esse episódio, eu já quero mudar o nome deste episódio. Essa sou eu, Juliana Góes, eu sou a hostess do Juliana Góes Podcast e às vezes eu fico assim, tá, gente? Eu sou apaixonada por autoconhecimento, vivo isso há mais de 10 anos, ensino isso. E Juliana Góes Podcast é o germinar de uma sementinha que nasceu lá atrás, quando as pessoas iam até o YouTube, teoricamente, atrás dos meus vídeos de maquiagem só para ouvir minha voz, dizendo que a minha voz acalma. Falei um pouco sobre isso no episódio anterior e hoje eu tô de volta para a gente falar sobre equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Ou será que elas se dividem em duas esferas? Ou será que elas se fundem? Tudo depende da maneira como você vai escolher tocar o barco da sua vida. E eu também queria retificar que equilíbrio, às vezes, é um pouco rígido. É o exemplo que a minha terapeuta maravilhosa costuma dar. Um equilibrista, quando ele tá ali passando na corda bamba, eu não acho que ele tá suave na nave, eu acho que ele tá muito concentrado, é um nível de esforço físico, mental e emocional muito grande e às vezes a gente não quer assim ter tanto esforço, mas a gente quer fluir. E daí eu acredito na harmonia, então a gente pode falar de harmonizar a sua vida profissional e pessoal. E eu quero poder te ajudar com esse assunto que está correlacionado a tudo que a gente trata aqui: saúde mental, inteligência emocional e, acima de tudo, o protagonismo da alegria de você ser quem você é, de entender quem você veio para ser nessa vida e que você possa cada vez mais se orgulhar, se alegrar e se entusiasmar de habitar a própria pele, meu bem. Então vamos lá. O que acontece? Assim, acho que partindo de um princípio que aqui a gente fala dos bastidores também, que não fala só do palco, eu preciso trazer para vocês todos os siricuticos que eu tive, pelo menos nesse último ano. Vamos falar de... Eu venho contando muito nessa nova temporada momentos anteriores, falei de setênios, falei de transições, enfim. Mas quero falar desse último ano. Explicar um pouquinho as mudanças de plano, as frustrações que eu tive, para de repente te fazer entender a possibilidade que já está aí debaixo do seu nariz, sem você conseguir ver, porque é normal, às vezes a gente não enxerga mesmo. A gente está presa nos nossos dilemas, preso nos dilemas, e a gente não é capaz de perceber as oportunidades que já estão disponíveis para nós, porque estamos hipnotizados com a nossa atenção focada em outras questões. Combinado? Então vamos fazer o seguinte, ou o seguinte, né? Eu falei, gente, eu vou começar a deixar os erros de gravação, os erros de dicção, tá tudo certo. E quem sabe um dia a gente monta esse Juliana Góes Podcast num teatro com vocês na plateia. Eu sonho muito com isso, mas vamos lá, estamos na sala do meu escritório. Hoje vai ser aqui a nossa conversa. Vamos fazer o seguinte, se você chegou agora, ouve. Se esse episódio te ajudar em algum aspecto, fica, segue, avalia. Eu estou muito feliz com milhares de avaliações de vocês do podcast e inclusive do último episódio que foi muito compartilhado. Então, esse poder da comunidade que a gente tem aqui, porque cada vez que você fica, que você volta, que você comenta, especialmente compartilha, você está apoiando esse movimento de uma vida mais sustentável, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Você está apoiando o movimento do protagonismo, você está apoiando o movimento do autoconhecimento para que pessoas vivam melhor. E quando a gente vive melhor em sociedade também. A gente vive de forma mais harmônica. E é isso que eu desejo verdadeiramente. Cada vez que eu cuido melhor de mim, eu volto melhor para casa e eu sou uma mãe melhor para os meus filhos, eu sou uma companheira melhor para o meu marido. Porque em algum aspecto eu soube que eu merecia cuidar de mim e eu abri um espacinho para isso, como eu fiz esses dias de ir na praia, fazer grounding. Não sei se você conhece esse termo, mas grounding é colocar os seus pés no solo em terreno de natureza. Então, se vai ser areia, se vai ser pedrinha de rio, se vai ser grama, pedra, rocha, mas é colocar os seus pés em contato com uma superfície da natureza. Existe ali, isso é estudado, né? Então, a física quântica,
Quem já estuda esse campo energético eletromagnético, existe uma troca de íons que acontece quando você faz grounding, e isso é muito positivo para a sua saúde mental, emocional, para a sua saúde física, porque reduz as taxas, os níveis de estresse, de ansiedade. Pode parecer algo muito simples, mas se você for ver de fato os estudos que giram em torno disso, você vai perceber como é simples fazer isso. E eu lembro que foi um dia que eu tinha uma reunião muito importante, inclusive com alguém que está aqui ao meu lado direito, nessa mesinha com Hotmart, que foi o dia que a gente bateu um martelo na Hotmart, essa plataforma de negócios digitais, hoje reconhecida globalmente, mas é um fruto nosso, é ouro do Brasil. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, porque eu fui uma das primeiras infoprodutoras do Brasil. Eu estava lá quando começou, há 10 anos, começou um pouco antes, mas eu tive o meu primeiro curso online há 10 anos com o Hotmart, e o Hotmart está aqui patrocinando essa temporada. Eu fico muito feliz porque, assim como eu, Hotmart acredita que todo conhecimento vale muito. Conhecimento que você já tem vale muito. Se você ainda não conhece a plataforma, eu vou deixar o link para você se cadastrar e, de repente, também poder viver o equilíbrio da vida pessoal e profissional como eu posso viver hoje. E, claro, eventualmente recalculando a rota. Tem QR Code na tela, tem link aqui embaixo. E eu sou muito grata em poder viver essa história. Mas a Juliana, de 10 anos, que gravou o seu primeiro curso online e hoje ainda faz isso, só que está em outro nicho, no nicho do comportamento, no nicho da educação emocional. A Juliana precisou entender como vivenciar a vida profissional e a vida pessoal para chegar até aqui. Porque eu acredito muito que uma coisa sustente a outra. Tem épocas que a nossa vida profissional não vai estar tão legal. Então, você precisa dar um gásinho ali a mais na sua vida pessoal para ter energia e voltar para o âmbito profissional. Ou se para você não existe essa divisão, que bom, porque já é normal, não normal, mas já é natural para você vivenciar os dois. Muitas vezes vocês que enxergam empreendedores digitais, criadores de conteúdo que se mostram nas suas casas, na sua vida cotidiana, na sua vida simples. Talvez vocês imaginem que para a gente é super simples conciliar tudo isso, mas eu confesso que depois de 15 anos fazendo isso, eu comecei a me estranhar. Quando eu estou num momento muito privado, num momento muito de família, o meu ímpeto, o meu intuito era ali de gravar, de registrar, de compartilhar, de estar sempre ali com a câmera na mão. Então pensa que durante esses 15 anos de criação de conteúdo, nasceu uma filha, eu documentei toda a gestação. Só não documentei o parto, porque eu fui parar num parto emergencial. E foi assim, algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer comigo. A gente passou um baita susto. Mas eu imagino que uma semana depois ou menos eu já estava ali gravando com ela no colo. Depois nasceu o segundo filho, a gente viveu uma pandemia, né? Eu grávida na pandemia, eu tive um princípio de depressão, hoje eu sei, e eu criando conteúdo para ajudar as pessoas e falando do momento que eu estava vivendo. Tem um vídeo até hoje no YouTube que eu acho que era Tudo Bem Não Estar Bem, que eu gravei, eu não estava bem mesmo. Então, a minha vida pessoal sempre se mesclou aquilo que eu trazia, né, na minha vida profissional, que é a internet. E era muito difícil separar as coisas. Da mesma maneira como você, de repente, tem uma carreira corporativa, você está ali vivendo uma carreira, uma contratação CLT, e você leva trabalho para casa, leva mentalmente ou até mesmo dentro dos seus afazeres, você vai precisar levar um pouco de trabalho para casa, você leva um pouco da casa para o trabalho. Isso vai se mesclando. Enquanto isso for saudável para você, tudo bem, mas às vezes não é muito fácil fazer isso. E eu confesso que no último ano, eu até vou te dizer por quê. Esse foi um ano que eu lancei Você Protagonista, que é um método que eu tenho, que passa ali por 4 pilares do protagonismo, que está lá na Hotmart. Enfim, não está aberto agora a turma, porque eu estou remodelando alguns detalhes. Foi um ano que eu apostei que eu ia fazer não sei quantos lançamentos. Beleza. E daí não foi assim. Por quê? No final do ano, a minha mãe descobriu um câncer. E eu tinha um monte de planos para esse ano, e eu não tô pondo a culpa nela nem no câncer. Mas, naturalmente, quando acontece algo
dessa magnitude na vida de alguém, a gente precisa recalcular a rota. E de que forma que isso me impactou? Sinceramente, eu acho que eu ainda não falei muito aqui sobre isso, tá? Mas veio uma reviravolta, da mesma maneira como vem na sua vida uma reviravolta e te pega de surpresa. E muitas vezes você sente que perdeu o chão. Às vezes você não vai ter a mesma estrutura para tocar os teus projetos da mesma forma. E dentro do que a internet, felizmente, me proporciona é o poder de escolha, de segurar um pouco daqui, afrouxar um pouco dali e, de repente, me dá mais tempo, me dá mais liberdade de poder estar mais perto da minha mãe, de poder mudar o pace ou o ritmo com o qual eu estou trabalhando. A internet foi muito gentil comigo, mas eu não soube dosar o meu ritmo por muitos anos. Eu fui criando uma rotina que era o tempo todo ali compartilhando, no intuito de estar perto das pessoas, no intuito de poder contribuir, na melhor das intenções. Só que isso foi tirando tempo e energia para os meus próprios filhos, para minha própria família. E outra, a gente está com o relógio fazendo tic-tac o tempo todo. Ano que vem eu faço 40. A energia não é mais a mesma. É claro que eu me cuido, me alimento bem, eu treino, eu tenho os meus furos? Tenho, mas em geral eu sou uma pessoa muito consciente da minha saúde, procuro fazer o meu melhor. Mas mesmo assim eu comecei a me sentir cada vez mais cansada mentalmente. Comecei a ficar esquecida. O meu humor começou a mudar. Então eu tô passando por uma fase que talvez eu sinta mais rápido o impacto do ritmo que eu estou tendo. Ou da falta do desacelerar, da falta da descompressão. Eu percebo mais rápido. Isso é bom, isso é ruim. Porque às vezes eu tenho que mudar os planos de forma brusca e falar, gente, eu não tô legal, não vou conseguir gravar, vamos remarcar para amanhã? Vamos jogar para a semana que vem? E muitas vezes eu acabo ali, tinha uma agenda que mudou. E isso também é frustrante, porque às vezes você tem contrato, você tem cliente, você tem compromisso que não dá para mudar, né? Então você fala, tá, como que eu cuido de mim nessa loucura toda? Eu comecei a ter esses dilemas e questionar quanto é de tempo de qualidade, não é quantidade de tempo, mas quanto é de tempo de qualidade, por quê? Daí eu tinha o momento de qualidade com os filhos, mas eu não estava na minha melhor energia. E eu comecei a falar, tá, então deixa eu entender quanto é de energia profissional que eu estou colocando, porque eu estou chegando na minha vida pessoal que eu já consegui separar um pouquinho, mas eu não tô sendo a mãe que eu gostaria de ser. E isso foi um baita dilema para mim, gente, porque o meu trabalho envolve minha vida pessoal e vice-versa. Daí, como que eu consegui, especialmente na volta dessas férias que eu precisei tirar, por isso que eu tô recomeçando uma temporada de podcast, porque eu precisei rever muitos ponteiros aqui dentro de mim. Do que me importa agora, do quanto eu consigo trabalhar agora, quantos episódios de podcast eu consigo gravar em sequência. Para que eu não me fira por dentro, para que eu não comprometa a mãe que eu sou, a companheira que eu sou, a amiga que eu sou. Porque eu estava ficando esgotada, mesmo fazendo algo que eu amo. E é muito louco, porque quando a gente empreende, a gente está ali descobrindo nossa paixão, nossa missão, nosso servir, e a gente ama o que a gente faz, é muito mais difícil ter noção da descompressão e do desacelerar, porque a gente está nesse modo da paixão ali, se entregando. E também é uma hipnose, então às vezes você tem que se puxar e falar, opa, beleza, eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo, mas não é para você fazer isso 24 horas por dia. Tem outros pratos para equilibrar, tem outros papéis para serem assumidos. Então, se pergunta quanto é que eu posso dedicar para esse papel que eu quero loucamente fazer isso dar certo, eu quero fazer meu negócio vingar, acabei de receber uma promoção, sonhei por anos com isso, mas até onde você vai se doar a ponto de comprometer a energia e a qualidade que você precisa ter nos outros papéis? É isso que eu tô aprendendo a fazer. Porque uma coisa é quando você já tá ali, beleza, né? No momento em que você não tá mais nessa paixão, você entrega o seu, você faz, ótimo. Mas quando a gente realmente é muito envolvido e muito apaixonado pelo que faz, é mais difícil de se perceber. E aí a gente tem que ponderar
qual é a qualidade dos outros papéis que você está tendo para entender e ter esse discernimento. Então, especialmente agora que eu voltei com essa temporada, eu me preparei bastante para estar aqui. Ai, Ju, como você se preparou? Eu me preparei descomprimindo. E a descompressão é um dos caminhos mais possíveis, mais próximos e mais viáveis para você poder harmonizar a vida pessoal e profissional. A descompressão oferece ali uma série de caminhos. Então, por exemplo, se você está num bloqueio criativo, se você está com falta de ideias, isso até se você tiver um caderninho, anota, tá? A leitura é muito importante, é uma descompressão desse bloqueio criativo, da falta de ideias. Eu, que tenho um lado, que eu venho da dança, da patinação, muitas vezes quando eu tô menos criativo, ou eu me considero quase zero criativa, e é horrível sentir isso, eu assisto espetáculos, então eu vou assistir, eu adoro ver os espetáculos da Beyoncé, a Cher, a Madonna, que a Madonna tem um lado ali um pouco mais hard, né? Às vezes um pouco polêmico. Então, quando eu preciso de uma arte, assim, que eu considere mais próxima do que eu acredito hoje, tudo, eu acho que a Beyoncé, ver os shows do Super Bowl, adoro. Então, é assistindo a arte de outras mulheres incríveis, ou muitas vezes quando eu estou precisando de uma referência, de alguém que entrevista, que se comunica, eu assisto a Oprah, especialmente nos documentários, nos conteúdos que ela tem sobre saúde mental, porque ela também defende esse tema, assim como eu. Então, muitas vezes é você se inspirar, você pegar ali referências, você fazer uma boa leitura. Estresse. Sabe, uma das ferramentas para você diluir esse estresse é fazer uma caminhada. Caminha, e às vezes em silêncio, sabe? Ouvindo o ruído da natureza, se for possível, como eu faço. Eu moro em cidade de praia, eu caminho, ou corro, né? Hoje em dia eu corro. Para mim a caminhada ficou um pouco mais acelerada. Então a corrida eu não amo, mas também já não odeio mais. A corrida me desafia, então muitas vezes vem muitas ideias, vem um tom de superação. Então, a corrida ela é uma atividade que eu coloco para puro desafio mesmo, porque não é algo natural de mim, assim, eu preciso fazer bastante esforço. Mas, por incrível que pareça, me dá energia. Depois me dá energia, assim como treino de força. Outros caminhos é silenciar a meditação para o momento em que você está ali precisando reorganizar suas ideias. Não é no momento da raiva que você para e medita. A raiva, ela pede intensidade, ela pede corrida, ela pede luta, ela pede grito, ela pede soco a travesseiro. Então, tem muitos caminhos de descompressão para você. Esses caminhos funcionam como uma válvula de escape para excessos emocionais e mentais, para você poder depois voltar para o seu ambiente, seja ele a sua vida pessoal, seja ele a sua vida profissional, para você voltar com mais qualidade. E a gente não está considerando a descompressão na vida. Um dos momentos que eu mais caí na real quanto à descompressão, e eu comecei a estudar essa ferramenta, porque eu levo nas minhas palestras isso, mas foi quando eu estava criando o Liberdade de Ser, que é o meu curso online, é um mergulho de autoconhecimento, e pega ferramentas do yoga, pega ferramentas da programação neurolinguística, da inteligência emocional, tem muitas ferramentas distintas, diferentes, que eu compilei nessa metodologia para que você tenha tantos caminhos de autoconhecimento que num momento em que você se esqueça de quem você é, você sabe o que fazer por você. E esse é o intuito. É para mulheres que, de repente, estão passando por um momento de crise de identidade, pós-maternidade, pós-transição ou durante transição. Mulheres que estão com ansiedade lá em cima, com estresse ou, às vezes, em momentos depressivos, passando pela depressão. Claro que não substitui terapia, não substitui um tratamento de saúde mental, mas é um belo apoio para que você aprenda ferramentas de descompressão, para você aprender a olhar para você, revisitar o lugar como você se olha, se enxerga, se julga, se critica. Então a gente vai fazendo ali um descascar de camadas que não estão te ajudando mais, para você revelar o melhor que você é naquele momento, na sua fase atual, sem querer mais ser a pessoa que você foi um dia, que já talvez não sustente o que você precisa naquele momento. E foi nesse momento, lá em 2020... Gente, agora fugiu se foi 2022. Foi 2022.
2022 que eu desenhei esse programa, eu fui entender o poder da descompressão. Porque a partir dali começou a mudar dentro de mim a maneira como eu trabalho. Então, se você abrir meus stories hoje em dia, e aí parece que eu não faço nada da vida, porque quase sempre eu tô na praia. Mas, gente, isso é assim, eu saí do modo sobrevivência para viver, de verdade. Eu não vou aceitar mais o modo sobrevivência. E se você me vê na praia, às vezes é 5 minutos. As minhas corridas, você acha que eu corro 10 quilômetros? Eu nem sei se eu aguento. Talvez eu aguente, sim. Provavelmente sim. Mas eu corro 4. Eu corro meia hora. Eu corro 30 minutos. Tem vezes que é 5, tem vezes que é 4. Não, 5 precisa de um pouquinho mais. Isso daí é para manter a minha sanidade mental e emocional. E muitas vezes acontece de manhã, ou seja, parece que a vida tá ganha, né? Nossa, ela lá na praia de novo, não tem mais nada pra fazer. Por quê? Eu acordo, faço a lancheira das crianças, troco as crianças, levo eles pra escola, que eu não mostro isso, né? Mas deixo eles na escola, na volta, quando eu tô de carro, às vezes eu tô de Uber, sei lá, paro. Ou desço ali antes da minha casa, piso na areia, respiro, medito, ou corro, como uma forma de me alimentar, de me nutrir para eu poder trabalhar depois. Por quê? Aí você vai dizer, Ju, mas você está diminuindo a sua janela profissional. Não, eu estou ganhando energia e qualidade. Eu trabalho menos tempo, mas eu trabalho muito melhor, muito mais focada. Então, muitas vezes é você rever os seus parâmetros até de agenda, porque abrindo um espaço estratégico no momento inicial do seu dia, como, por exemplo, acordar sem olhar para o raio da tela. Eu vivo dizendo isso, eu vou bater nessa tecla. Pensando em neurociência, você acorda, o seu cérebro está em determinados hertz. Se você vai ali, abre a tela, você pula 2 etapas de transição cerebral que vão atrapalhar o seu dia. Porque vão te colocar num modo, às vezes até dopamínico, que você fica naquele scrolling, que é você ficar girando a tela sem fim e sem saber por quê. Você fica literalmente hipnotizado. Muitas vezes você vai ter mais vontade de comer doce, você vai ativar um modo de ansiedade, você não sabe por quê. Porque não é saudável para o cérebro. O cérebro precisa de estímulo de luz natural. Se onde você mora, no horário que você acorda, tem claridade, olha com os olhos ali sem lente, sem óculos escuros, sabe? Olha para a claridade, se isso é possível para você, né? Respira. Passa ali pelo menos meia hora, 1 hora sem olhar para a tela. Eu trabalho com isso, mas eu tenho feito isso, escrever páginas matinais, baita descompressão, escrita livre. É uma técnica fundamental. Eu fiquei buscando a palavra, mas acho que é fundamental mesmo. Uma técnica fundamental de descarrego de ideias, de emoções e de, muitas vezes, tralha emocional. Que você vai colocando ali no papel sem filtro, sem se julgar, sem se criticar, escrever tudo o que estiver passando dentro de você, na sua cabeça. E não é para ninguém ler, não é nem para você ler depois. Esquece, é só para pôr para fora. Fazer isso de manhã é extremamente positivo. E dessa maneira, você naturalmente, sem mudar demais a sua rotina, vai harmonizando vida pessoal e vida profissional. Então, cada vez que você me vir na praia, através dos stories ou pessoalmente, saiba que eu estou cuidando da minha saúde mental. E quando eu entro no escritório, quem sabe 1 ou 2 horas depois, eu trabalho muito melhor e, de repente, eu saio até mais cedo. E vou para casa de um jeito totalmente diferente daquele que eu estava indo há 1 ano atrás. Em que eu chegava exausta. Em que muitas vezes a minha mãe vinha para deixar alguma coisa e eu nem descia para pegar. Então eu estou revendo as minhas prioridades, estou passando mais tempo com a minha mãe. E estou saindo do modo de sobrevivência para viver uma vida com intenção. Uma vida com mais significado. Uma vida, sim, com mais pausas. Uma vida com mais descompressão, mas isso tem sido transformador da minha própria rotina. Porque eu estou me nutrindo em momentos breves, porém muito profundos. Então, aqui é uma provocação para você. Quando eu comecei a trabalhar na internet, eu fazia dupla jornada. Eu trabalhava como apresentadora e, eventualmente, como repórter, como mestre de cerimônias. Teve uma boa fase que eu ia lá, tinha hora para entrar e não tinha hora para sair, né? Então, eu vivi isso que é a realidade de muitas pessoas, né? Você vai ali, bate o teu pontinho, beleza, mas tinha muita gravação à noite.
E eu encontrava algum momento para gravar os vídeos para a internet, para editar, para subir os vídeos. Eu, né, na época, eu fazia isso por conta própria, né, sozinha. Então, eu tinha que entender dentro da minha rotina como otimizar meu tempo e tudo mais. Eu não tinha essas ferramentas. Eu tenho certeza que eu teria feito de uma maneira muito mais leve se eu soubesse de tudo isso. Mas tudo bem. A gente está aqui evoluindo, a gente está aqui para aprender. Então, hoje em dia, quando eu olho para essa rotina, eu não consegui sustentar as duas carreiras, porque, de fato, eu dormia bem menos e eu sou uma pessoa que preciso dormir um pouquinho mais. Tem pessoas que dormem ali 6 horas e ficam de boa, eu não fico. E aí eu preciso de mais descompressão ainda, então a conta não fecha. Então hoje eu consigo metrificar o quanto que eu preciso de cada elemento de descompressão, o quanto que eu preciso de pausa, e felizmente eu tenho a liberdade de fazer isso. Então, eu te convido a experimentar na próxima janela de 7 dias, pelo menos, e que você possa pelo menos vivenciar 21 dias. Algum elemento que eu trouxe aqui. Uma caminhada, acordar sem tela, eu acho muito mais eficiente. 30 minutos que seja, sem tela. Escrever uma página matinal, sem filtros, sem se julgar, sem ficar achando que tá bom, tá mal escrito, tá garrancho, risca. Bola pra frente, é isso mesmo. É só pra pôr pra fora. E me conta como que você vai se sentir nos outros papéis que você tem assumidos. Porque muitas vezes você tá aí no momento e você fala, Ju, mas eu também sonho em criar conteúdo, eu também sonho em ser empreendedora digital, mas eu não consigo achar tempo na minha agenda nem energia, porque está faltando descompressão. Talvez dessa maneira você possa até se dar a chance de abrir essa janela aí de 7 dias, de 3 semanas, de regenerar, para você estar bem, para testar de repente algo novo, para você ir lá nesse QR Code que está aqui do lado, nesse link que está aqui embaixo, se cadastrar na Hotmart e começar de repente, uma nova era para a sua vida. Uma nova carreira, um complemento de renda que seja. Tem gente que começou com e-book. E todo conhecimento é muito valioso. Eu estava vendo aqui, até a Hotmart evidencia muito, né, os empreendedores digitais, os criadores. E eu estava vendo, é uma infinidade de nichos que às vezes a gente nem imagina. Eu vi a história de um rapaz que ele tem um curso online de segurança para motociclistas. Tem desde educadora parental, tem pessoas que vão ensinar bordado, tem pessoas que, como eu, vão falar de inteligência emocional, vão ser mentoras, tem pessoas que vão compartilhar como que elas vivem nômades, como você viver dentro de um motorhome. Ou seja, tudo é possibilidade. E às vezes você está ali se criticando, se questionando, se diminuindo, invalidando algo que você tem, algo que de repente as pessoas te procuram. Aí eu te pergunto, geralmente as pessoas te procuram para quê? Você vai falar para pedir dinheiro. Mas vamos pensar aqui de uma forma mais ampla. Geralmente as pessoas te procuram para quê? O que elas recorrem a você? Como que elas contam com você? Muitas vezes tem ouro aí que você não está vendo. Então, meu bem, se dê uma chance. E não é fazendo grandes mudanças na sua vida, mas pequenos passos de descompressão vão te ajudar, de fato, a viver uma vida em que os pratinhos não estão caindo e quebrando tanto. Às vezes vai cair, normal, mas você para, percebe qual foi a descompressão que faltou, qual foi o respiro que faltou. E não no sentido de se culpar, mas no sentido de entender daqui para frente o que é que está sendo negligenciado. Percebe? E aí você vai estando cada vez mais do seu próprio lado. É nisso que eu acredito e que você possa acreditar também. Que tá do seu próprio lado vale muito. Que às vezes dói mesmo. A gente tá ali esperando que as pessoas nos apoiem em cada ideia. E muitas vezes é nas ideias mirabolantes, como eu também passei por isso. Quando eu falei, vou trabalhar com a internet. Mas como é trabalhar com a internet? O que é isso? Isso não é trabalho, né? Aquelas coisas que eu já contei para vocês. E eu faço questão de falar porque sempre tem gente nova aqui. E que talvez, assim como tantas pessoas que chegam até mim e que eu faço ali todo um trabalho de quebra de crenças, não estão enxergando o próprio potencial ou não estão acreditando no próprio potencial. Então, se dê uma chance, olha para a sua vida e saiba que não é egoísmo, protagonismo não é egoísmo. Abrir espaço para você é cuidar da pessoa mais importante, porque muitas vezes é abrindo 10 minutos, meia hora da sua agenda, para você poder respirar, que você vai ter sanidade suficiente, você vai ter recurso mental, emocional, físico e até espiritual
para ocupar os seus outros papéis com integridade, estando o mais inteiro possível. Porque inteiro 100%? Não conheço muitas pessoas que conseguem sustentar. Tem épocas que a gente está mais por cento, tem épocas que a gente está menos por cento, e a gente está aí lutando por um ideal que é inalcançável, que é a perfeição. Então, não é sobre esperar estar 100%, mas entender dentro dos porcentos que estão disponíveis para você hoje, o que você poderia fazer por você, pela sua saúde mental, pela sua inteligência emocional, para poder estar bem. Para poder estar bem para os papéis que você tem assumidos. Para ser uma pessoa que se orgulha de quem é. Mesmo nas suas próprias imperfeições, abraçando as suas singularidades, porque sim, todos temos, e esquecendo esse ideal da perfeição, essa coisa aí que a gente tem que ser boa de tudo, né? Não, a gente só tem que ser boa para nós mesmas, é nisso que eu acredito. Eu espero que você desperte para o melhor que você pode ser para você mesma a cada dia, meu bem! Estamos conversadas? Eu espero que sim. Eu quero muito seu feedback. Quais são os próximos temas que você quer ver e ouvir aqui no Juliana Góes Podcast nessa nova temporada? Eu estou muito feliz e me sinto muito honrada em ser companhia para você. Em, de repente, esse momento ser uma descompressão para você e para a sua vida, meu bem. Um grande beijo. Compartilha esse episódio, segue o podcast. Eu espero te ver na próxima segunda. E até lá também tem um montão de episódios para você maratonar. Tchau, tchau!